Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando a lição A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que traz o excelente tema, Quando se vai a glória de Deus. Nesta lição nós vamos estudar 3 capítulos do profeta Ezequiel, pelo menos de forma panorâmica, que são os capítulos 9, 10 e 11. Então, vamos à nossa lição, Quando se vai a glória de Deus. E neste tema tão relevante que vamos estudar, a nossa lição ela tem 4 objetivos. Olha só, embora a lição mesmo ela tenha descrito apenas 3, eu adicionei mais um porque eu quero acreditar que houve uma falha aqui quando alguém digitou. Por quê? A lição está dividida em 4 capítulos. Cada objetivo corresponde a um capítulo. Então, se tem 4 capítulos, faltou o último objetivo. O primeiro será conceituar a glória de Deus. Está aqui, capítulo 1, sobre a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. Capítulo 12, sobre a retirada da glória de Deus. 3, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Está aqui, sobre o segundo templo. Então, falta um 4º objetivo que nós colocamos, esclarecer como Jesus substituiu o templo definitivamente, que é sobre o Senhor Jesus e o templo, o 4º tópico da lição, o 4º capítulo. Ok? Então, são esses 4 objetivos que vamos estudar nesta lição de hoje. O profeta Ezequiel, do capítulo 1 ao 11, já que vamos estudar os capítulos 9, 10 e 11, ou partes destes capítulos, veja só. No 1, Ezequiel tem a visão dos querubins e da glória de Deus lá junto ao rio Quebar, na região de Tel Abib, onde ele está, na Mesopotâmia, na Babilônia. Literalmente no sul da Babilônia e no norte da cidade de Nippur. No capítulo 2, ele recebe a vocação, quando o Espírito de Deus vem sobre ele, ou a mão do Senhor vem sobre ele, e ele recebe a visão do rolo, do pergaminho. E no capítulo 3, ele recebe a missão, que é uma missão de atalaia. Ele que foi preparado para ser sacerdote, agora se tornará um profeta. E a sua missão de profeta será de atalaia, um sentinela, que vai estar avisando o povo sobre o perigo iminente que cairá sobre a cidade de Jerusalém. E como ele vai fazer isso se ele está distante de Jerusalém, está distante do seu povo, distante da sua terra? Como é que ele vai avisar o povo que está lá? Então, é aqui onde mora o segredo do livro. Aqui, Ezequiel ele vai receber visões, revelações e vai passar para aquela comunidade dos cativos, e provavelmente essa mensagem ela vai circular por alguém até a cidade de Jerusalém. Então eles serão informados de primeira mão lá na Mesopotâmia por revelações divinas do que irá acontecer lá. E dentro da cidade de Jerusalém está o profeta Jeremias, profetizando, e Baruque escrevendo as suas profecias. No capítulo 4, ele trata do cerco de Jerusalém, como este cerco é simbolizado, ele ilustra isso, Deus manda ele ilustrar, manda ele representar pela forma de se deitar, pela forma de se alimentar. No capítulo 5, ele tem uma visão da navalha do barbeiro e mostra a causa do cerco, que é o pecado do povo. E essa navalha é para cortar o cabelo, dividir. Uma parte será jogada para o ar, que são aqueles que se espalharão pelas nações sem saber para onde ir na hora do desespero. Outra parte será medida e será dada para um lado, para outro povo.
O cabelo passa a representar o povo, que os babilônios passou a navalha e dividiu, e alguns foram lançados no ar, outros foram trocados por objetos, outros foram vendidos. Ele representa muito bem isso nessa profecia. No capítulo 6, ele fala da idolatria que está sobre os montes da Judeia, os postes ídolos. No capítulo 7, revela que o fim virá, é inevitável, vai ter que chegar, porque o povo endureceu a sua cerviz e permaneceu fazendo devoções aos ídolos. O rei Zedequias não é humilde, o rei Zedequias nem se rende à Babilônia, nem se rende a Deus, ele será punido. No capítulo 8, ele fala das abominações do templo, que foi a lição antepassada, né? Anterior, a lição que passou. As abominações que foram vistas dentro do templo. 4 tipos de abominações. Ele chegou na cidade pela parte norte e já foi encontrando uma estátua onde se faziam devoções a essa estátua, a estátua dos ciúmes. E depois encontrou as imagens dos animais, a devoção aos animais dentro do templo, os quadrúpedes e répteis. Depois ele encontrou o choro das mulheres pela estátua de Tamuz, um deus mesopotâmico que está lá em Jerusalém. E por último, a veneração ao deus Sol, ao Shemesh, todos se curvando de costas para Jerusalém, se curvando diante do sol, fazendo adoração ao sol. Essas abominações estão ligadas ao templo, e isso mostra que Deus vai trazer juízo. E o capítulo 9 começa com um chamado de Deus agora para que 7 homens entrem em ação, representando 7 anjos que tem no Apocalipse também do juízo. E nesse capítulo, 6 deles estão armados e um está com um tinteiro, que são 6 armados e um com um tinteiro, que vão entrar e destruir tudo. Ele tem uma visão que a glória de Deus se afasta da cidade e do templo para que venha o castigo. Na hora que chama os homens para o juízo, ele manda marcar alguns homens, os remanescentes, com a letra Tav, que é justamente uma letra do alfabeto hebraico, que antigamente tinha o formato de uma cruz, que levou muitos cristãos a interpretarem como sinal da cruz. E nisso vai marcar os remanescentes, aqueles que irão escapar, e o juízo será derramado sobre Jerusalém, o castigo, mas para isso acontecer, primeiro a glória de Deus sai de lá. No capítulo 10, tem 22 versículos, começa então esse juízo ser aplicado quando estes homens de linho que têm armas na mão e o outro que tem o tinteiro, ele será chamado para pegar brasas que estão nas rodas da carruagem dos querubins, na carruagem celestial. E ele vai pegar essas brasas e derramar sobre Jerusalém como símbolo do juízo, assim como os anjos no livro do Apocalipse. Um anjo pega brasas do altar e lança sobre a terra como juízo. Só que aqui Jerusalém é local, no Apocalipse é geral, é sobre a terra. Então a profecia ela tem um eco maior no Apocalipse. Então as brasas de fogo e a glória abandonam o templo. Então as brasas serão o juízo caindo, símbolo do juízo, e o abandono da glória de Deus do templo, que não volta mais para o templo. E o capítulo 11, que é o juízo dos líderes, que são cerca de 25 homens que estão conduzindo o povo à idolatria, à adoração ao sol, e agora serão chamados à punição. Mas nesse mesmo capítulo 11 tem uma promessa de restauração, que é um tema de outra lição lá na frente. Ok? Então vamos lá. O nosso texto agora começa dizendo assim: e a glória do Senhor
se alçou desde o meio das cidades. Quer dizer, a glória do Senhor se levantou desde o meio da cidade, que é Jerusalém, e se pôs sobre o monte, que é o Monte das Oliveiras, que está no oriente da cidade. Isso aqui é uma ilustração da cidade de Jerusalém, dos dias de Salomão. Aqui você vai ver que tem o Vale do Cedron aqui, olha, esse vale, dividindo a cidade do Monte das Oliveiras. Aqui está o templo do lado de cá, então ela está aqui no leste, né? Aqui é a parte sul da cidade, lá é a parte norte da cidade, você percebe. E do lado de cá tem um outro vale, que é o Vale do Inom, sabe, que vai ser chamado de Geena, né? Geena, Vale do Inom, que se encontra aqui na parte sul com o Vale do Cedron. Aqui está o Palácio de Salomão e aqui está o Templo de Jerusalém que Salomão construiu. Então, a glória sai daqui e vem para esse lado, para o Monte das Oliveiras, que é para o lado leste. E esse texto está em Ezequiel 11, 23, quando ele termina de receber a revelação, ele recebe essa afirmação: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade. Por que do meio da cidade? Do meio da cidade, na parte norte, está o templo. E foi para a parte leste, oriental, onde está o Monte das Oliveiras. Nós veremos isso no Novo Testamento, que Jesus veio até o templo, purifica o templo 2 vezes no seu ministério. Ele faz essa purificação, uma no início do ministério e outra no final do seu ministério, dos 3 anos de ministério, procurando fruto na videira, né? E ele sai do templo, a Bíblia diz, literalmente, ele sai para a parte leste e vem para o Monte das Oliveiras. E os discípulos vão perguntar a Jesus, e vão dizer: Senhor, vede o templo, vede essa construção, e assentado no Monte das Oliveiras, que aquele que é a verdadeira glória do Senhor, ele se afastou do templo e veio para o lado de cá. Então é isso que nos mostra, então, o texto do profeta, aliás, do evangelista Mateus, né? Do evangelista Mateus. Ele mostra como isso aconteceu também com Jesus. Ele passa para o Monte das Oliveiras e faz o último discurso profético da destruição de Jerusalém, que já estava sendo antecipado nos dias do profeta Ezequiel. Então, a verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Deus retira aqui a sua glória do templo. Veja o que diz Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. Olha, ele está anunciando aqui que lá estava aquela visão que o povo tinha preparado, uma estátua da ponta norte. Por quê? Aqui é o ponto de partida para Deus remover a sua glória daqui. Porque a parte norte, todos os inimigos atacavam pelo norte naqueles dias. Olha, eles vinham de lá. E Deus vai trazer a Babilônia pelo norte para atacar Israel. E ele vai remover a sua glória daqui, justamente para que o povo saibam que Deus é santo e que ele não comunga com o pecado. Por isso que ele vai tirar a sua glória de dentro da cidade de Jerusalém, do templo. E ainda aqui no capítulo 8, você vai ver, olha só, capítulo 8.
Capítulo 8, versículo... Capítulo 8, deixa eu ver aqui qual o versículo que ele diz diretamente. Fazem para que eu saia do meu templo. Deixa eu ver aqui. Do pátio do vale. Versículo 6. E disse-me ainda, filho do homem, capítulo 8, versículo 6. Vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Quer dizer, essa imagem é Tamuz, essa imagem dos ciúmes, essa adoração ao sol, são provocações para que Deus se afaste. Então eles promoveram a saída da glória de Deus do templo. Para que eu me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então o capítulo 8, versículo 6, deixa claro que Israel provocou a saída da glória de Deus do seu templo. A nossa introdução nos diz: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Javé ou Iavé ou Jeová, na última das hipóteses. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, esse santuário era uma habitação para Deus, uma morada para Deus, é um lugar para Deus estar entre o seu povo. Então, esse tabernáculo era o local de ter a glória de Deus. Então, quando Moisés terminou o templo, Deus revelou a sua glória naquele tabernáculo. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. Então, era condicional, exigia uma condição: obediência, honra, respeito, dedicação, devoção, submissão, porque foi Deus que pediu, foi Deus quem propôs, e agora ele exige do seu povo, porque ele é o Deus de Israel. Então, o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Esse é o ponto máximo dessa lição. Como foi que a glória de Deus se afastou do templo e das cidades? O capítulo 1 da lição diz sobre a glória de Deus. O que podemos aprender sobre a glória de Deus? Então vamos ver aqui. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. É a primeira vez que ela se revela assim de forma extraordinária para o povo, né? Que como aquela glória que veio para provar que ele está com o seu povo. Porque quando Deus opera os milagres no Egito, os sinais, aquilo revela a glória de Deus. Mas aqui é ter essa glória morando com você, presente com você. Então esse é o ponto mais importante. Então a glória de Deus desceu dos céus à terra no tabernáculo no dia da sua dedicação. O livro do Êxodo, ele nos mostra isso, como essa glória ela desceu e manifestou o seu poder. Da mesma forma, ela se repetiu na inauguração do templo de Salomão, quando Salomão ora lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, né? Então a glória de Deus se revela, e ali é perceptível que Deus está operando no meio do seu povo. E essa glória, ela
ela que foi derramada sobre o tabernáculo, sobre o templo de Salomão, mas que não se torna visível no templo de Zorobabel, nem no templo de Herodes. Então, aonde vamos chegar com a glória da segunda casa? Então, o significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod. Por exemplo, quando você lê aqui Ezequiel 11, 23, e a glória do Senhor, ele diz, Vaial Kevod Yavé. Vaial Kevod Yavé. Kevod e dentro da frase. E aqui está Kavod, que você tem, no lugar desse V, se você colocar um B, fica Kabod, tem Ikabod. Ikavod. Foi-se a glória do Senhor, está lá em Samuel, né? Então, o significado dessa palavra kavod literalmente significa peso, né? E nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento. Uma é em 1 Samuel 4,18, quando recebe a notícia que a arca do Senhor foi levada e o peso do sacerdote Eli tombou ele para trás e ele quebrou o pescoço. E no segundo livro de Samuel 14, 26, que fala do peso do cabelo de Absalão. Então só aparece duas vezes com esse sentido de peso. O resto é com sentido de glória. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduz essa palavra por doxa, quer dizer glória. Você tem ortodoxa, que é a opinião correta ou a glória correta, né? Ortodoxa, doxa, que quer dizer resplendor, poder, honra, reputação, e timê, que você tem a palavra timê, que é valor ou honra. Você tem a palavra Timóteo. Essa palavra Timóteo, que significa a honra de Deus, que vem essa palavra timê, daqui dessa palavra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então, em Ezequiel, ela vai sempre estar dizendo que o kavod de Yavé, a glória de Yavé, é esse brilho, esse resplendor manifesto que é a sua presença. Pois Deus mesmo não pode ser visto. Então ele revela a sua glória para que os homens temam. E ela vem em forma de um resplendor. É dessa glória que Ezequiel está tratando. E, de acordo com o profeta, essa descrição é feita pelo próprio profeta no capítulo 1, versículos 26 a 28, diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como a safira, e sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, essa era a aparência da glória do Senhor, esse resplendor visível. Essa é a aparência, não é que ela é assim, é a aparência, é a forma como ela se manifesta para que os homens tenham acesso. E ainda em Ezequiel capítulo 8, versículo 2, ele diz: olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Então fica claro que a glória de Deus é esse resplendor, essa coisa luminosa que aparece, que se torna visível. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Então aí você vê aqui, olha, a glória de Deus no tabernáculo descendo, aquela manifestação toda.
ninguém podia entrar nem sair, os sacerdotes, foi aquela coisa maravilhosa, rica, está lá no livro do Êxodo. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, conforme o segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. E da mesma forma, no culto de dedicação dessa casa, do templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo, porque Deus confirmou com a sua glória, com a sua presença. Agora ele vai ouvir, porque aquele ambiente está consagrado para ele habitar. Mas essa promessa nunca foi incondicional, ou seja, ela sempre foi exigida algo do seu povo, condicional. E parece que o povo havia se esquecido disso. Por isso que ele vai dizer 7, 14 a 16, que o povo que se chama, se humilhar, orar, buscar, né, há uma necessidade de se encaixar nos padrões divinos, nos parâmetros de Deus. Essas promessas eram sempre condicionais. Isso não quer dizer que Israel deixaria de ser nação de Deus, mas que sempre seriam punidos justamente por serem o povo de Deus, disciplinados por serem filhos. E Deus sempre restaura, mas ele pune os seus filhos. E aqui fica claro que Deus está exigindo isso do seu povo o tempo todo. Conforme aqui, olha, segundo livro das Crônicas, 7, vale a pena ler isso aqui, 7, o 14 a 16. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, eternamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E é Deus que está falando. Sobre a retirada da glória de Deus. A glória de Deus, ela é sempre interpretada por uma palavra talmúdica, que não é bíblica, Shekinah, ou Sherinah, a Sherinah. Essa palavra não aparece na Bíblia, Shekinah. Existe uma palavra que, a partir dela, deriva a palavra Shekinah. Essa é uma palavra que foi criada pelos rabinos, colocaram no Talmud, por isso que diz uma palavra Talmud. Que o que é o Talmud? É um livro de tradição judaica, a tradição oral que os judeus mantinham na oralidade, e registrada se chamou de Talmud, essa tradição comentada, de Mishnah, e Mishnah comentada é Talmud. Então, no Talmud eles chamaram a glória de Deus de Shekinah. E aí ficou muito conhecida, mas essa palavra não tem na Bíblia, tá certo? E a lição ela explica isso muito bem. Sobre a retirada da glória de Deus. A glória de Deus ela vai se retirar. E ele mostra aqui esse espaço. Primeiro, a glória levantou-se do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, passou pela entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins, aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Eu vou reduzir esses 4 pontos em 3. E por qual razão? Porque eu vou defender que a glória saiu de dentro do Santo dos Santos, saiu depois do templo e depois saiu da cidade santa, que é Jerusalém. Que aí esse terceiro tópico aqui da letra C estaria justamente interligado ao quarto tópico.
Então vamos lá. O querubim e a nuvem. De acordo com Ezequiel, capítulo 9, ele nos diz assim, 9:3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. É notório que os querubins apareçam pela primeira vez no livro do Gênesis, capítulo 3, para proteger o caminho da árvore da vida. Ou seja, o primeiro santuário que Deus revelou a sua glória para o homem foi o Jardim do Éden. E agora lá está a árvore da vida e o homem não pode ter mais acesso, e os querubins protegem aquele ambiente. Daí que Ezequiel vai dizer: eu te pus como querubim da guarda, querubim ungido, que muitos interpretam como se fosse Satanás, né? Ezequiel 28. Pus como querubim da guarda, que é a ideia de guardar. Guardar o quê? Não é que Deus está ameaçado, é uma ideia que eles estão envolvidos, ligados à glória de Deus. Quando Deus manda Israel fazer um tabernáculo, Moisés, então ele manda ilustrar a cortina que separa o lugar santo dos santos com os querubins e chama aquilo de véu protetor. E do outro lado, no Santo dos Santos, está a Arca da Aliança e na sua tampa estão os querubins da glória. Eles são chamados de querubins da glória. Isso é interessante porque os querubins, eles estão sempre abaixo. Deus está entronizado entre os querubins, diz o texto sagrado. Ele faz do seu trono os querubins. Por isso que o texto vai dizer sempre assim, olha, capítulo 9, versículo de número 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim. Se levantou do querubim. Tá? Se você começa a observar, é que os textos que falam dos querubins e da glória de Deus colocam sempre os querubins por baixo e a glória de Deus por cima, porque Deus está entronizado entre os querubins. Eles se tornam símbolos da base do trono de Deus, esses querubins, desde o capítulo 1 de Ezequiel. E essa forma ela vai se repetindo dentro do livro do profeta Ezequiel o tempo todo para nós. A gente vai observando o capítulo 10, capítulo 11, e sempre que vai citando, eles estão por baixo, os querubins. Aqui no capítulo 9 do profeta Ezequiel, versículo 4, diz assim: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. Versículo 18 do capítulo 9. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então você vai percebendo que a glória do Senhor está sempre acima, porque ela representa a presença do Senhor. E Ele é o que governa, e os querubins estão na base do trono de Deus. Versículo 19. E os querubins alçavam as suas asas e se elevaram da terra. Os meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, os querubins. Sobre eles, os querubins. Versículo 22. O versículo 22 ainda do capítulo 11, versículo 22. Ele diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, os querubins.
Veja só, né? Está sempre acima, sabe? E assim vai se revelando que Deus é aquele que monta no querubim e voa, né? Conforme Davi cantou no Salmo. Então, a glória do Senhor, que vai se retirar do templo que está aqui. O querubim e a nuvem. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, o querubim e a nuvem. Conforme o capítulo 10, versículo 4, diz assim: Então se levantou a glória do Deus, do Senhor, de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança. Conforme segundo as Crônicas 5 e 8, segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 8, essa referência primeira diz assim: Pois os querubins estendiu as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriu a arca e os seus varais. 5 e 8, segundo as Crônicas. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qual é a proposta do profeta? Ele está pensando nos querubins da Arca da Aliança que ficava dentro do Santo dos Santos, que é o ponto focal da glória de Deus ali, ou ele se refere aqui aos querubins que ele viu junto ao rio Quebar? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto, conforme Êxodo 13, 21. A nuvem os seguia. E no tabernáculo também, Êxodo 33, 7 a 10. Permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo, no capítulo 40 do livro do Êxodo, versículos 34 a 35, e finalmente no templo de Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, lá estava a marca dessa nuvem descendo sempre. Então a glória de Deus está sempre ligada ao seu povo, ao seu tabernáculo, ao seu santuário, ao seu templo. Essa presença divina atingiu seu clímax, o ponto máximo aqui na revelação, com a manifestação do Filho de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o texto grego diz: tabernaculou entre nós, se fez tabernáculo no nosso meio. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a glória de Deus atinge o seu ponto máximo com a revelação pessoal e última revelação de Deus para a humanidade, que é seu Filho Jesus. Aí acontece essa revelação final. Então, a retirada da presença de Deus. Conforme o capítulo 10, versículo 18, diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Se no versículo 3 e 10 e 4 ela saiu do Santo dos Santos, ela agora vai estar saindo um pouco mais. Ela vai sair de dentro do templo. Ele saiu do Santo dos Santos e agora vai para fora do templo. Veja só. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória, se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono. Carruagem trono, porque Deus está entronizado entre os querubins.
que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Aquelas rodas, uma dentro da outra misteriosamente, né? Que é a carruagem do trono de Deus. Essa figura que ela aparece de forma majestosa, magnífica, extraordinária para Ezequiel, que era comum que os reis, eles viessem sempre numa carruagem. A carruagem antigamente era uma carruagem ou de 4 rodas ou de 2 rodas, puxadas a cavalos. A gente vê o profeta Abacuque no capítulo 3 falar que Deus vem numa carruagem, e vem com o arco, vem com tudo, a visão escatológica de Abacuque, capítulo 3, o grande cântico de Abacuque, ele apresenta Deus como um guerreiro em cima de uma carruagem, vindo para o lado do mar. Então é notório que isso seja simbolizado, falando porque Nabucodonosor foi da sua carruagem para conquistar Jerusalém, Nebuzaradã, os reis, os príncipes paravam a carruagem de longe dali, e depois ia atacar a cidade. Então, é um símbolo que Deus, como Rei e o Senhor de tudo, está na sua carruagem de glória, contornada de querubins. E agora ele vai montar e vai deixar o templo, vai deixar a cidade, vai se afastar. O rei está saindo de lá. E aqui ele tem essa visão da partida definitiva da glória de Deus. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 ou 586, dependendo da data, no mês 4, aos 9 do mês, que é o mês de Ave, que corresponde a 14 de agosto de 587, a destruição do templo de Jerusalém. E aconteceu, conforme segundo livro dos Reis 25, de 3 a 10, e Jeremias 39, 2 e Jeremias 52 e 6. Está ali, a glória de Deus se afastou e o juízo chegou sobre eles. E eles trabalharam com suas abominações para afastar o Senhor. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Capítulo 11, versículo 23, diz claramente: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, que já lemos em nosso textual hoje. E a presença de Deus no templo era privilégio de Israel. Era privilégio de Israel. Mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Será que alguém pode ter a glória de Deus em pecado hoje? Será que é possível que alguém esteja vivendo em pecado e desfrutando da glória de Deus? Eu acredito que não, Desde o Antigo Testamento a gente vê que Deus não comunga com o pecado. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Conforme o capítulo 11, versículo 21, ele diz assim: Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então era algo repugnante, algo que eles estavam fazendo. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, que é a vinda de Jesus. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, o seu retorno, mas no templo do milênio. Conforme Ezequiel 44, versículos 2 a 4, o que seria esse templo do milênio? Nós teremos uma lição específica mais na frente, tá certo?
44, de 2 a 4. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí, rosto em terra. O Ezequiel, que viu a glória indo, também viu a glória voltando, mas viu no fim dos tempos. Então, a proposta escatológica do retorno da glória do Senhor. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Lembra do Salmo 46? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é Jerusalém. Deus está no meio dela e não será abalada. Mas só não será abalada se Deus estiver no meio dela. Se Deus se afasta, ela será destruída. Foi o que aconteceu. Deus não está mais no meio de Jerusalém. Então ela vai cair. Não, é inevitável. Só Deus pode sustentar Jerusalém de pé e ninguém mais. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Então Jesus, ele foi rejeitado por Jerusalém, entrou no jumentinho, foi aclamado por uns, rejeitado por outros, saiu para o Monte das Oliveiras, começou o trajeto do Getsemane, foi preso, foi açoitado, foi humilhado, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, ressuscitou em Jerusalém, passou 40 dias com os discípulos, subiu aos céus do Monte das Oliveiras, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Então, do Monte das Oliveiras, Jesus foi embora. E ali os anjos disseram: estão vendo esse Galileu? Da mesma maneira vocês irão vê-lo voltar. E há uma promessa que Jesus voltará e pisará no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14. Sobre o segundo templo, né? Mas antes de falar desse capítulo 3, veja aí esse pequeno gráfico que montamos para ajudar na compreensão. Por que eu defendo 3 estágios? Primeiro, a glória de Deus saiu de cima dos querubins, da arca da aliança, dos querubins da glória, que estava no Santo dos Santos do templo. Ela saiu de lá. E se essa arca ela fica aqui dentro do templo, nessa parte final aqui estaria a arca, tá certo? E a glória de Deus saiu daqui. Agora ela vai sair de onde? Do templo e vai para frente do templo, diz o texto sagrado. Saiu do templo, saiu do santuário. Esse santuário estava na cidade de Jerusalém, que é a cidade santa. Agora ela vai sair do templo e sair da cidade para o Monte das Oliveiras. Então são os 3 estágios. Saiu da arca, saiu do templo e saiu da cidade santa. Agora está no Monte das Oliveiras. Percebe? Por isso que não necessariamente 4 estágios, mas 3, porque saiu do Santo dos Santos, saiu do santuário e saiu da cidade santa. São os 3 passos da saída da glória de Deus. Então, sobre o segundo templo, né, que é o templo de Zorobabel, que foi reconstruído, olha aí, o templo de Salomão é o primeiro. Então esse era chamado de Beit Shani, segunda casa. Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e baixou o decreto que pôs o fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois ele partiu, o povo, né, e pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta a Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo de Jerusalém. Reconstrua o templo em Jerusalém. E ele diz isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, 20 a 23, e no livro de Esdras, que logo em seguida a crônica está Esdras,
nos 2 primeiros versículos. Assim diz Ciro. Aí ele diz: o Senhor me ordenou construir uma casa ao seu nome. E isso foi registrado no cilindro de Ciro, que está na Inglaterra, no Museu de Oxford, né? Então, esse evento aconteceu, está na Bíblia, está no cilindro de argila que foi registrado na Pérsia, na língua antiga, e foi encontrado esse mesmo mandamento. Com esse retorno para a reconstrução, começa então o segundo templo, a segunda casa, o Beit Sheni. Beit é casa e Sheni é a segunda casa. Conhecido como o Templo de Zorobabel. Ele foi inaugurado no 6º ano do rei Dario, conforme Esdras 6 e 15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica do Templo de Salomão. Isso era um templo mais humilde, mais simples. O povo voltou do cativeiro, o povo está pobre, o povo está simples, vai recomeçar toda a vida na Judéia. As condições são muito precárias em todos os sentidos. Então, essa construção desse templo trouxe alegria e tristeza para muitos que não tinham condições de fazer algo semelhante àquilo que Salomão havia feito. Não era uma construção com a mesma, dimensão, não dava para se comparar. Então, o pensamento do período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Então, se esperava que a glória do Senhor viesse até o templo, conforme Malaquias 3 e 1. Essa expectativa, porque eles construíram um templo e muito simples, muito humilde, e não teve aquela confirmação da glória de Deus como houve no tabernáculo e no templo de Salomão. E o capítulo 3 de Malaquias diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então está esperando que Deus venha visitar o seu templo com a sua glória. E eles aguardavam isso de forma escatológica para o fim dos dias. Desculpa aí. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Herodes chegou ao poder através dos romanos e ele quer conquistar a atenção dos judeus. Então que ele investe na cidade, investe nas construções e por último ele faz a proposta de construir um novo templo e os judeus permitem que eles construam ao redor desse templo de Zorobabel. Quando ele levanta as paredes, então ele vai destruir esse primeiro, que é a segunda casa, e terminar o templo. E esse templo de Herodes será considerado como uma reforma do templo de Zorobabel e não uma terceira casa. Diz que quando se fala terceiro templo, é o templo escatológico e não esse. Esse seria o segundo templo na realidade. Ele conseguiu persuadir os judeus, Herodes, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conforme João 2 e 20, esse templo, conhecido como o segundo templo, ele já era conhecido, era o cartão postal de Jerusalém, e essa construção só foi concluída no ano 66 depois de Cristo. Ele terminou em 66 e no ano 70 foi destruído. Então, quando Jesus visitava, o templo estava em processo de construção ainda. Partes dele estavam terminadas e outras não. Era uma estrutura enorme. Então, a presença do Filho de Deus, não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Não há registro. Aqui fica uma porta aberta, E
quando essa casa foi inaugurada, diferentemente da de Moisés, do tabernáculo e de Salomão. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Ele era a própria glória de Deus, esperada, desejada. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, deixa eu ver, eu acho que é a primeira carta aos Coríntios, deixa eu encontrar aqui, primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano é 2, versículo 8, deixa eu ver aqui, se não foi a segunda carta, que Paulo vai dizer, isso, capítulo 2, versículo 8, primeira carta aos Coríntios. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, eles crucificaram o Senhor da glória, e ele foi nesse templo. Da glória do Senhor veio o templo, eles não conheceram, pelo contrário, rejeitaram, crucificaram. Ele teve que ir embora mais uma vez. Então, essa glória da segunda casa será maior do que a primeira, que essa presença será maior do que a primeira, e que não aconteceu em nenhum momento, e ela veio e eles não perceberam. Pelo contrário, crucificaram o Senhor da glória. Então, o que podemos então compreender dessa proposta da vinda de Cristo no templo, sobre o Senhor e o templo, dessa glória que se afastou lá no livro de Ezequiel e que voltou agora em Cristo, com Cristo, por Cristo, sendo o próprio Cristo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Qual a explicação teológica para isso? Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, o construtor do templo, ele disse que ele era maior. E depois ele declarou-se maior do que o próprio templo. Mateus 12, 6. Está aqui quem é maior do que o templo. Só era maior do que o templo quem fosse o Senhor da glória. A glória de Deus era maior do que o templo. E Jesus é esse que vem agora. Então, quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: o Filho do Homem, disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Porque o perdão de pecados era mediado aonde? No templo, através de sacrifício. Levava o cordeiro, levava um boi, levava a ovelha. Agora não. Jesus, fora do templo, em Cafarnaum, disse: teus pecados estão perdoados, sem precisar ir lá no templo fazer um sacrifício. Então, aqui se pressupõe que ele está dando um fim. Ele diz à mulher samaritana: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. Nem é neste Monte Gerizim, conforme os samaritanos, nem é em Jerusalém, conforme os judeus. A nova adoração agora vai se dar em qualquer lugar, porque Deus não estará mais limitado ao templo de Jerusalém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então foi vista a glória
No livro de João, capítulo 2, versículo 11, quando Jesus opera o primeiro sinal no Caná da Galileia, diante de seus discípulos está escrito, capítulo 2, versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja só, seus discípulos creram nele, manifestou-lhes a sua glória. O fim do templo. O que o Senhor Jesus tinha vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta. Na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o fim da era do templo judaico estava chegando. Daquele templo cheio de sacrifícios estava chegando. E o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, filho de Vespasiano, e foi erguido lá em Roma, de frente ao Coliseu Romano, o Arco de Tito, e está esculpido nele. Olha essa imagem aqui, ó, do Arco de Tito do ano 70. Os judeus levando cativos para Roma os utensílios do templo. Como você vê aí, ó, o próprio candelabro, tá certo? E outras peças. Sendo arrastada direto para Roma, em forma de cativeiro. A palavra de Jesus se cumpriu literalmente e foi registrada na pedra, que se este se calar, as próprias pedras clamarão. E ficou esse registro aí até nós. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:6. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. E o livro de Mateus, capítulo 23, 38 e 39, mostra que Jesus saiu de Jerusalém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, a presença de Deus hoje, como é que fica? Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, dizendo que o caminho para Deus estava aberto a todos os homens. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Por isso que não podemos nos enganar, pensar que ao irmos a um templo que nós chamamos de igreja, estamos indo para o lugar que Deus habita. Deus habita naquele que vai para lá. Viu? E a verdadeira igreja é aquele povo que está dentro daquele espaço do santuário. Santuário que é uma área santa, consagrada a Deus. Mas a morada de Deus não é esse templo que nós estamos indo nos domingos e nos dias marcados aí. Somos nós. Não podemos inverter essa verdade do Evangelho. Que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. E às vezes a gente exige tanto das pessoas uma visão pelo espaço físico e esquece que tem que se tratar o verdadeiro templo, que é esse aqui. Então, foi substituído de uma vez por todas, definitivamente. Por isso que na Nova Jerusalém não vi templo. O Senhor é o seu próprio templo. Então, concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus, tanto a de Ezequiel quanto a de Jesus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. Nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Aí Paulo escreve em Romanos: não conhecendo a justiça de Deus, que vem da fé, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que era para aceitar a justiça que vem da fé, aplicaram a justiça pelas obras, rejeitando assim a proposta de salvação de Deus.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude. Que fica essa importante lição sobre quando se vai a glória de Deus. Se Deus removeu uma vez, Ele sempre removerá, porque Ele não habita com o pecado. Antes Ele removeu daquela casa de pedras, hoje Ele remove dessa casa de carne. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que possamos aprender grandemente com esta lição. Espero que você possa desfrutar destes ensinos, ampliar esse conteúdo, e o que nós fizemos aqui foi simplesmente nortear você dentro da própria lição, mas e abrir possibilidades para você ampliar a sua leitura, a sua visão. E se você está sendo beneficiado, você comente aí embaixo se desejar, no canal da igreja, se inscreva, participe. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.